Fora de casa, vamos conversar com o Fernando Vidotto, que traz as últimas lá do centro de treinamento. Fala, Vidotto. Fala, Jodar, tudo bem com você? Boa tarde a todos. São Paulo já treinou hoje de manhã, está usando essa semana inteira para se preparar então para esse jogo de domingo contra o Grêmio e usando também essa semana para tentar recuperar jogadores. É o caso do Caleri, que não joga há 2 partidas por conta de dores musculares. O São Paulo gostaria de contar com seu principal atacante no domingo e também o Wellington, lateral esquerdo, que não joga há 5 partidas por causa de um edema na coxa. O Luiz Ubeldia, treinador, tem precisado improvisar na posição, já usou o zagueiro Sabino por ali, o Rafinha, lateral direito, também apareceu pela esquerda, então o São Paulo também quer contar com o Wellington para esse jogo de domingo. São Paulo que tem como principal meta chegar à 5ª colocação no Brasileirão para ficar com a vaga direta na fase de grupos da Libertadores, sem precisar que uma vaga extra abra, no caso, na final da Libertadores no domingo, se o Botafogo vencer. São Paulo quer fazer a sua parte, Jodar. É isso, nada de torcer contra nem a favor de ninguém. Valeu, Vidotto. Estamos de volta e agora para falar do São Paulo é o seguinte. São Paulo é o seguinte, contratou 2 caras lá, um que custou não sei o quê, outro que custou não sei o quê, nessa janela do meio do ano que todo mundo gastou o que tinha e o que não tinha. Aí o Júlio Casares deu entrevista ontem lá no Summit da CBF e veio com o papo. O déficit do São Paulo vai ser uma facada. O São Paulo está quebrando. Vamos ouvir o Júlio Casares, o que ele falou. O Arnaldo não aceita. Daqui em diante é que nós estamos, através do Fundo Galápagos, que é um FDIC, priorizando a austeridade financeira nesse segundo tempo do meu mandato. Eu estou no meu 2º mandato, tenho mais 2 anos, então a responsabilidade é tempos duros com austeridade, sem perder a competitividade. Onde a área de futebol vai ter que ser mais criativa do que já é. Mas nós temos essa consciência de que nós apostamos no título como foi a Copa do Brasil, antes o Paulista em 21 e depois a Supercopa em 24. Chegamos em outras 2 finais e não logramos êxito. Mas agora em diante, a prioridade é essa equalização financeira para que em 4 anos e meio a gente consiga, com vários superávites, diminuir a nossa dívida. Então esse ano, esse déficit que será apontado já estava dentro do nosso cenário, do nosso radar. Muito bem, tá aí o Júlio Casares. Eu confesso que me deu um certo arrepio na espinha quando ele falou, não, já estava tudo certo. Eu falei quebrado, o Arnaldo falou Você tem que escolher calma. o seu caminho, né? Não, o meu caminho... Você falou déficit na abertura, déficit de 1 bilhão, o São Paulo estaria quebrado. Nossa, eu O São Paulo não tem déficit de 1 bilhão. Déficit não, claro. Não. Tem dívida. Dívida, A dívida vai chegar... Não chega a 1 bilhão. Não, né? pode chegar. Não chega. A dívida de São Paulo está em torno de 800 milhões. Não, mas vai ter 200 aí, nessa fase O que você final. precisa entender é o seguinte, a decisão de partir para o fundo definitiva surgiu a partir do déficit apontado já no meio do ano. Não tinha saída. Não tinha saída. Ou vira SAF ou faz o fundo. Estou de acordo. O déficit foi quem proporcionou a aprovação do fundo no Conselho Deliberativo do São Paulo. Foi isso que aconteceu. Verdade. Estamos tentando... É insustentável. Nós estamos tentando gastar pouco. Mas não está dando. Aliás, peguei lá, né? O Massa falou, no começo ele falou, né? O Botafogo 323 milhões, o Palmeiras em terceiro 193 milhões de investimento. O São Paulo investiu nessa temporada 80 milhões. Ele é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12º time em investimento. Então, mas é isso que... E mesmo assim, Isso, é um exato. déficit, e mesmo com arrecadação, 1.000 patrocínios, o déficit é gigantesco. É esse que é o espanto. Por quê? Esse é o ponto. Espanto, cara. Não. É porque é o que vem. É a o onda que vem. passivo e é um clube que sempre foi dependente de venda de jogador. Se ele não vende jogador, sim, mas o São Paulo não vendeu só o Diego Costa esse ano. O ano passado não vendeu ninguém para ser campeão da... O ano retrasado, o Antony foi vendido por bilhões e aí o São Paulo teve superávit por causa do Antony. Então, o modelo financeiro Se esgotou. se esgotou. E agora... Quando você não vende jogador ano passado para ganhar a Copa do Brasil, o torcedor se ilude, mas o prêmio vai dar conta. Não vai. Não vai. Claro que Porque não. o prêmio é 30% menos de imposto e o claro resto... E aí tem que... O jogador Bessoni e tal. fala aqui, vamos o jogador... blá, 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 blá. Sobra uma grana Claro, pro clube. claro que o título, o prêmio faz a roda girar, Claro. patrocinar, evidente. Sim. Agora, a situação para o ano que vem, por isso que eu venho falando, e a gente ficou gastando, e a direção do São Paulo também, gastando tempo e
e fumacinha para discutir permanência do treinador nesse contexto. O que nós estamos falando é que para o ano que vem, no início, o Mancini sabe disso, o ano que vem, essa janela 13º, 12º, vai ser menor. O São Paulo provavelmente vai ser o último de 20 times de investimento. O São Paulo hoje não tem dinheiro para contratar o Hugo que o Corinthians contratou. 800 mil. Só tem 800 mil dólares ou euros se tirar, se vender alguém e tirar. Então o São Paulo precisa contratar pouco. O lateral esquerdo não tem dinheiro. É como o Flamengo. O São Paulo está flamengando nesse aspecto. Né? E, evidentemente, mas aí está, a comunicação precisa ser clara, até para você entender. Se você defende isso, Eu defendo. você tem que defender com unhas e dentes e saber que o São Paulo vai ter um time limitado. Sim. Não, só Ano que vem, e talvez eu não usei a consiga. palavra errada. É claro que não é um déficit de 1 bilhão, porque senão de fato estaria quebrado. Exato. Mas A dívida se aproxima mas de a 1 dívida bilhão. se aproxima de 1 bilhão, que é espantoso ainda assim. A gente está falando outro dia que o Corinthians tinha dívida de 1 bilhão, então todo mundo aqui Não, o Corinthians enlouquecido. está no Não, tá mais que 2.300. Sim. A questão é a seguinte, o Corinthians largou. O São Paulo, desde o meio... Por isso que eu estou falando. O fundo foi aprovado no segundo semestre, mas já na passagem do primeiro para o segundo semestre, a janela do São Paulo desse ano já indicava que o São Paulo parou, fecha. Até porque o Fecha. presidente está com o nome dele lá nos empréstimos. Exatamente. Então, é uma coisa que, para o primeiro momento, eu acho que o torcedor de São Paulo tem que... o técnico fica. Boa notícia. Porque o jogador não vai vir. Porque se o técnico vira e fala, nisso aqui eu não quero, meu amigo. Exato. E o técnico encampou esse negócio. Ele comprou a ideia, cara. Então, é isso que o São Paulo tem. O Zubeldia comprou a ideia do São Paulo. Comprou a ideia do São Paulo e é um movimento... Você viu, nós acabamos de falar de Palmeiras e Botafogo e o Mancini falando que o Palmeiras tem que investir mais. Você lembra É um quando o momento Maurício- difícil para tomar essa decisão. Você lembra quando o Abel estava maritacando? Falou, preciso de reforço, preciso de jogador bom. E aí o Maurício Gagliotti, numa viagem Levou pro ele. Equador, lembra? Botou ele no avião, não botou? Eles estavam indo pro Equador fazer um jogo. E sentaram lado a lado e o Maurício foi dizendo, cara, o Palmeiras gastou 500 milhões no curto prazo. Não tem dinheiro para contratar. Entendeu? Então, o São Paulo tem que... Você, torcedor, vou falar para você. Fala para ele, porque eu falo e o Tironi não... Fala pro torcedor de São Paulo. Você, cara, você tem que agradecer de ter o técnico Zubeldia no comando do São Paulo. Ponto. Agradeça por ter o Zubeldia no comando técnico do São Paulo. Não fosse o Zubeldia, o São Paulo estaria entre o 7º e o 14º colocado do Campeonato Brasileiro. Simples assim. Ele errou aqui, errou ali, fez isso que eu não gostei, eu também acho. Estamos falando de erro do Abel, estamos falando de erro do Todo mundo erra, eu Arthur também. Jorge. O Tiras, então, meteu 10-0 de ficha no Palmeiras. Eu ainda vou manter Então, só de raiva. Então, gente, entenda isso. Vai manter. O São Paulo não é mais aquele que já foi um dia. Ele precisa se reestruturar para voltar a ser o que já foi um dia dentro deste cenário. Olha o cenário. Eu sempre falo isso. São Paulo precisa estar igual o Palmeiras. Em investimento, em estrutura, em time. No Corinthians, Flamengo, são outras questões. O que manteve o Palmeiras e ainda mantém o Palmeiras em segundo lugar é exatamente o trabalho do técnico, da comissão e da estrutura toda. Que me parece o Júlio Casares preocupado em recuperar num clube gigante que foi sucateado. Exatamente. Foi sucateado. Então, ou vocês entendem isso, ou peçam a contratação do Guardiola. Porque me parece absolutamente claro, é só vocês compararem, peguem os jogos de Palmeiras e Botafogo, São Paulo e Botafogo, ponto. Ponto final. Você falou isso no início da... Isso. Antes da gente entrar aqui no ar, né? Que o São Paulo endureceu com o Botafogo. Agora, a Helena tem um ponto aqui sobre isso. A gente vai falar do Corinthians já, mas só para fechar aqui. O problema não é jogador caro ou barato. O problema é jogador ruim. É isso. Tem tanto jogador ruim e caro por aí. E aí entra na outra questão que o Casares resvala. Precisaremos de criatividade. Porque assim, você pode economizar o que você for, mas se você trouxer o Rames Rodrigues, não adianta nada. Eu acho que
né? Ou se, sei lá, o Jamal, não sei quanto ganha, mas se o cara Isso ganha aí 1 milhão, nem sei se é isso. É uma coisa muito curiosa, né? Porque o São Paulo não tem lateral esquerdo e dormiu, porque o Cuiabano estava na reserva do Reinaldo. Sonhou com o Caio Paulista Quanto renovado, custou? não renovou. Quanto custou o Cuiabano? Sim, sonhou com o Caio Paulista e falou, Wellington, não precisamos de você. Aí, comprou. Então esse é um ponto. E eu concordo com a Helena. O problema é que o jogador que pode contratar um jogador que seja ruim e que não vale quanto pesa. Sim, eu acho que o Rames, esse sim é um erro, porque você não vai ter 100% de acerto nas contratações. Claro que não, sim. Quando você tem menos dinheiro, Mas isso é na primeira janela. Claro. Gente. Na segunda vai estar mais... Não, acho que o Tironi está falando do que veio até agora, de Ah. contratação até agora, até essa mudança, até essa janela de meio de ano. Mas eu considero que o São Paulo mais acertou do que errou. Também. Também. Com Alan Franco, com o Bobadilha, com o Ferreirinha, com o André Silva. Cara, tudo isso Ele já foi criativo. Sim. Esses caras mantiveram... O Rato. Esses caras estão mantendo o São Paulo. Exatamente. Não é mais a base que manter. Exatamente. Olha, o São Paulo, ele deve perder 3 meias por efeito de Zubeldia. Vamos entender isso, porque tem reportagem aí para vocês lerem, está no UOL a reportagem. A história é a seguinte. Por efeito de Zubeldia, parece um vírus. Parece um furacão Zubeldia, né? O esquema do Zubeldia pode ter efeito na formação do elenco do São Paulo para a próxima temporada. Pelo uso de apenas 2 meias de origem no time, o time tem 3 fortes candidatos a saírem em 2025. Rodrigo Nestor, Galopo e Rodriguinho são os nomes. Eles perderam espaço com a sequência de jogos do time, atuando com apenas 2 volantes e 4 atacantes. O Nestor está aí o Bahia está de olho no Nestor. Ele é o 22º jogador em minutagem na temporada, seguido pelo Galopo, que é o 23º. E a situação do Rodriguinho é pior ainda. Jogou 109 minutos no ano. E as voltas do Pablo Maia e Alisson de contusão pioram a situação do trio, assim como a afirmação de Bobadilha e Marcos Antônio. Além da possível renovação do Luiz Gustavo. Deve sobrar espaço. Vou dar uma cornetada aqui, ô Júlio Gomes, e quero te ouvir. Por favor, por favor. Essa é uma forma de ver a coisa. O esquema do Zubeldia impede que os meias jogam. Eu diria que a temporada do Nestor e do Galopo e do Rodriguinho impede que eles entrem em campo. O Galopo acabou de ser operado de novo, pela 3ª vez. Ele jogou nada. Exato. E quando entrou não jogou nada. O Nestor, quando entra, está entrando mal. E o Rodriguinho, as informações que chegam lá de dentro, é que ele era uma joia da base. E quando subiu no profissional, simplesmente não acompanhou a força e o ritmo do time profissional. Caiu, ele sumiu. Ele entrou pouquíssimas vezes. O que pode acontecer, certo? Assim, existem algumas barreiras que o jogador de futebol precisa superar na vida e uma delas, talvez a principal não, mas uma bem importante é a transição e às vezes vai, às vezes não vai. Sobre o Rodriguinho, jogador jovem, talvez o empréstimo nessas situações seja uma boa, né? Você empresta o cara para um time menor para ver se ele reencontra o caminho, se adapta a um outro tipo de jogo, de velocidade de jogo, e de repente você conta com ele no futuro de novo. O Galopo me parece um desses jogadores de cristal, infelizmente, né? Isso, a gente fala isso em tom de crítica, e coitado, o cara, ninguém sofre mais do que o próprio jogador, né? Pelas lesões. O jogador, a família dele, é a pior coisa que pode acontecer com um atleta de qualquer esporte. É uma pena, mas acho que o Galopo não vai dar para o São Paulo contar com ele. Agora, o Nestor é um caso diferente, eu acho, Tironi. O Nestor, 1 ano atrás, estava fazendo gol de título de Copa do Brasil, né? O Nestor é um jogador, para mim, que tem talento para conseguir recuperar o espaço. Outra coisa, para mim o Nestor nem é um desses 2 volantes aí, para jogar no lugar ou do Alisson, do Pablo Maia, ou do... Pablo Maia que vai acabar sendo vendido, né, Tironi? Vai acabar sendo convocado pelo Dorival, vai acabar sendo vendido, São Paulo precisa de dinheiro, é um desses jogadores. Bobadilha, Marcos Antônio, que não estava não estava muito nos planos do Zubeldia e acabou convencendo o treinador de que merece ter minutos. Para mim, o Nestor não está nesse grupo de jogadores. Não sei se você concorda, mas o Nestor, ele que aí que tá, ele também não é um dos 4 atacantes, ele é um jogador que costuma ser um terceiro meio-campista, né? Pela esquerda. Ele pode atuar mais recuado, como pode ir um pouco mais para frente. Eu acho que é um jogador
importante para você ter no elenco. Eu não abriria a mão do Nestor, não. Foi um ano difícil, lesão, retorno de lesão. Eu não abriria a mão do Nestor. O Nestor teve a contusão, né? A contusão atrapalhou bem, de fato. Ele foi um destaque na Copa do Brasil, fez o gol do título, tá na história do São Paulo. Depois ele se machucou e ainda não voltou no ritmo que deveria. Eu também acho ele um jogador muito talentoso, acho ele muito técnico e tal. Mas ele tem 24 anos já. Não sei se ele vai ser muito mais do que ele é. Embora eu ache ele um bom jogador. E sim, desses caras aí, eu acho que ele é o que poderia ainda ter possibilidades. O Galopo, acho que, infelizmente, não dá mais. Mas então, aí Rodrigo... se ele já tem 24 anos e não tem grandes mercados fora do Brasil, você vai vender pro Bahia para ele jogar bem contra você, entendeu? Você vai rifar, você vai vender de graça.